Muito bom estar com vocês aqui. Faz um tempão, desde que a gente tem visitado aqui na igreja. E é sempre bom ver amigas de longas datas, como irmã Fátima e Roberta e Isabela. E as outras eu estou querendo conhecer melhor. Muito legal pensar sobre Maria. E muito obrigada, Clara, por essa música de Projeto Sola também. Nos lembrando sobre Maria. Posso mudar isso só um pouquinho para poder ler? Então, eu dei para vocês um esboço do que a gente vai falar. Por causa do nosso tempo, eu acho que não vai dar para a gente tocar em tudo. Mas aí você tem nas suas mãos, vocês podem levar para casa. E eu espero que vão procurar os versículos e meditar e pensar mais sobre o exemplo que Maria é para nós. Então, vamos orar mais uma vez, pedindo a ajuda do Espírito Santo em nosso tempo. Muito obrigada, Pai, por Tua palavra, que recordou tanta coisa para nós, para nos ensinar sobre Ti e também para nos dar exemplos que nós podemos seguir, como Maria. Te peço, Pai, que hoje possamos aprender várias características dela e que nós possamos almejar que o Senhor trabalhe essas características em nossas vidas também. Em nome de Cristo Jesus, oramos. Amém. Então, vamos ler alguns trechos da Bíblia para pegar a história bem, sendo que eu não sabia se todo mundo sabia a história bem ou não. Eu achei melhor a gente seguir o texto e aí fazer alguns comentários sobre o texto. Então, o primeiro texto que a gente quer ler é Lucas, capítulo 1. Vamos ler de 26 a 49. Lucas 1, 26 a 49. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida,
apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque ele atentou para a humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Então, olhando para seu esboço, a gente vê como Deus estendeu graça a Maria. Foi Deus que chamou ela, não por causa de alguma coisa que ela fez, mas porque Ele escolheu ela. Ela era chamada muito favorecida, em outra versão, que ela achou graça diante de Deus. Maria creu no poder de Deus a cumprir sua promessa. De onde veio essa crença? De onde veio essa fé? Bem, ela tinha sido educada na fé judaica sobre o Deus soberano, todo-poderoso. E ela creu porque Deus colocou essa fé no coração dela. Agora, imagine, é uma coisa crer no Senhor Todo-Poderoso, mas agora esse anjo está falando para ela que ela vai ficar grávida sem ter marido, sem ter relações. Uma virgem grávida? Na verdade, no Velho Testamento tinha uma profecia sobre isso e, infelizmente, eu não notei essa referência, mas eu acho que é em Isaías, então vocês podem procurar mais tarde. De qualquer jeito, ela creu. E ela se rendeu aos planos e propósitos do Senhor. Aqui está a serva do Senhor. Ela considerou a vontade do Senhor mais importante do que a sua própria. Quantas de nós podíamos dizer isso sobre nossas vidas? Estamos colocando a vontade do Senhor como prioridade por cima das nossas vontades? Maria louvou o Senhor por sua misericórdia para com ela. Ela entendeu que não era nada que ela tinha.
Ela não era divina, como algumas pessoas, algumas religiões ensinam. Ela entendeu, até a gente vê no cântico dela, que ela entende que ela precisa de um Salvador, e que ela é humilde, ela precisa salvação. Ela reconheceu que ela não merecia essa posição de destaque. Sabe que, devido às profecias, cada jovem fiel a Deus pensou: será que eu vou ser a virgem escolhida para ter o Messias? Então, ela entendeu que essa posição que Deus estava dando para ela era um lugar de reconhecimento, mas entendeu que não era por causa de nada que ela tinha, mas só que Deus escolheu. Ela reconheceu que Deus tinha feito uma maravilha a ela, da mesma forma que ele agiu em seu poder nos séculos passados com os antepassados dela. Ela entendeu isso. Agora pense por um momento sobre aquelas coisas que Maria estava renunciando nesse momento que ela falou para Deus: aqui está sua serva, seja feito como você falou. Ela renunciou aos sonhos dela e ganhou muita coisa além dos sonhos. Ela abriu mão de uma vida normal, sem saber como a vida dela seria. Primeiramente, a reputação dela. Ela abriu mão. Sabendo que o povo ia falar, ninguém ia entender, porque ela estava grávida antes de casar com José. Mas ela ganhou um lugar de destaque na história do mundo por ser o cano através do qual Deus mandou o Salvador. Ela abriu mão dos seus sonhos da cerimônia de casamento. E lembra que os casamentos nesta época duraram muitas vezes uma semana de festa. E como hoje em dia cada moça pensa e sonha sobre aquele dia que vai casar, né? Mas ela abriu mão disso e ganhou o privilégio de ser usado por Deus para que se cumprisse as profecias dos profetas. Ela abriu mão de permanecer na sua cidade perto da sua família e ganhou uma viagem à cidade dos seus antepassados. A não mencionar que ela estava grávida de 9 meses e em cima de um burro. Mas era uma viagem, né? Ela abriu mão de ter a ajuda da sua mãe no parto e com o neném, e ganhou a oportunidade de confiar em Deus e estabelecer um laço mais forte com seu marido, José. E lembra que até esse momento não tinham tido relações. Então, que coisa, para José ajudar ela a ter neném, quando não tinham tido intimidade até esse ponto. Ela abriu mão do conforto da sua casa para dar à luz e ganhou a oportunidade de ver a preocupação de José para com ela e a providência de Deus naquela situação. Ela abriu mão de um berço bonitinho para colocar o seu filho. E talvez até que José tinha feito, porque era carpinteiro, né? Abriu mão disso e ganhou o privilégio de participar
numa figura de quanto o Deus eterno deu para chegar a nós. Que até hoje, 2000 anos mais tarde, todo Natal a gente vê aquela figura, né? De Maria e José e o bebê Jesus na manjedoura. Ela abriu mão do prazer de saber que as notícias da chegada do filho estavam sendo espalhadas entre família e amigos e ganhou um coro de anjos anunciando o nascimento do seu neném. Ela abriu mão das visitas de parentes ao ver o menino e ganhou a maravilha dos pastores chegando para adorá-lo. Ela abriu mão dos presentes de família e amigos e ganhou mais tarde até a visita dos magos de uma terra distante com presentes valiosos que até foram providência de Deus para a fuga ao Egito. Por causa de tempo, não vamos ler esse trecho, mas lembra que quando os magos reis chegaram e perguntaram onde foi que o rei dos judeus nasceu, Herodes ficou com muitos ciúmes, né? E zelo do seu trono. E mandou matar os meninos de 2 anos para baixo. Então, o anjo veio a José num sonho e falou: fuga, foge com Maria, com o menino, vá para o Egito. Esse casal era pobre. Provavelmente usaram todo o dinheiro para chegar em Belém para o censo. Até não tinham dinheiro para voltar para Nazaré. Nessa época que os magos vieram, provavelmente Jesus estava aproximando 2 anos, porque foi mais ou menos esse tempo que os magos explicaram que a estrela tinha aparecido, que era a mesma estrela que os pastores viram também. Então, como eles iam viajar para o Egito? Através dos presentes valiosos que Deus fez que esses magos reis trouxeram. Esses mirra, frankincenso e ouro, tudo era muito valioso. Então, eles podiam trocar isso para dinheiro para poder fazer essa viagem. Tudo, cada detalhe, cuidado por nosso Deus. Da mesma forma que Ele faz em nossas vidas também. Deixa eu só fazer uma propaganda aqui. Eu não sei quantos de vocês têm visto o seriado que está passando agora, chamado em inglês The Chosen, Os Escolhidos em português. Quem tem visto? Algumas pessoas. Maravilhoso, vocês têm que procurar. Tem no YouTube, The Chosen, e tem alguns legendados em português. E se você baixar o aplicativo, você pode assistir cada episódio legendado em português. Agora, descobrimos esta semana passada que tem um site no YouTube chamado Louvor é Preciso, que eles têm autorização de dublar algumas cenas. Não são os episódios todinho, mas cenas tiradas. Eu queria muito mostrar um para vocês hoje sobre Maria e José quando acharam Jesus no templo falando com os líderes, né? Mas teria tomado muito do nosso tempo. Mas vá no YouTube, procura Louvor é Preciso, The Chosen, e tem, eu acho que são 30
cenas que eles têm dublado e são maravilhosos. Especialmente esse, depois que José acha Jesus no templo, transmita para nós como Maria sabia, mas não entendia que esse filho dela era especial e como ela guardava tudo no coração e ficava pensando, mastigando, tentando entender. Muito, muito bom. É isso que a gente quer ver agora. Tudo isso que temos visto até esse ponto são os fatos que aconteceu. Mas como isso afetou Maria? Como mudou a vida e perspectiva dela? E o que nós podemos aprender dela através dessas mudanças? Então, a gente vê que Maria, no início, Maria tinha de aceitar os planos divinos. Agora, nós queremos ver como Maria ajustou suas expectativas às prioridades divinas. A gente vê em vários lugares expectativas que Maria tinha. Primeiro, a gente viu, como eu já comentei, que Maria meditava nos feitos do Senhor, querendo entender. Logo no início, quando o anjo falou com ela, diz que pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Também, em versículo 19 de Lucas 2, virando só uma página, diz: Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Isso depois que os pastores vinham e falaram sobre os anjos, né? Aí ela vai, em Lucas 2, eles vão para o templo e Simeão abençoa o menino e diz que agora eu posso morrer, porque eu tenho visto o cumprimento da promessa de Deus, né? Isso em versículos 25 a 32, que não vamos ler, mas ele diz: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Maria guardando esses tesouros no coração e pensando. Depois a profetisa Ana também chegou e falava a respeito do menino, como ele era Salvador, e que ela falou para todo mundo que estava esperando a redenção de Jerusalém. Em versículo 51 desse capítulo, pulei. 41 de 2 é onde perderam Jesus, ele com 12 anos, passaram 3 dias viajando de volta para Nazaré e descobriram que ele não estava com eles. Voltaram para Jerusalém a procurá-lo. E versículo 46 diz: 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhe perguntas.
E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. E voltou com eles para Nazaré e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas estas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Maria não entendia todos os desígnios do Senhor, mas ela cria no seu poder e soberania. Ela era temente a Deus, e esse temente a Deus quer dizer que ela era obediente a Deus. Isso especialmente falando sobre ela ceder os direitos do corpo dela para Deus, para carregar o Filho de Deus, né? Agora, Maria precisava entender que tinha uma autoridade superior, como a gente viu nesse trecho que lemos agora. Quando perderam Jesus, procuraram eles e acharam ele no templo. E ele diz: Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Meu pai, o Senhor Deus. Também Maria precisava entender que tinha um cronograma superior. Como a gente vê em João 2, de 1 a 12. Segura esse lugar em Lucas, porque a gente vai voltar e vai para João. João capítulo 2. É no casamento, quando Jesus é adulto, mas antes que ele começou o ministério. Esse, na verdade, acaba sendo o início. Versículo 1 até 12. 3 dias depois, houve um casamento em Caná de Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: Por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: Façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: Encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: Agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná de Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Então, ele já tinha discípulos o seguindo. Oi, Carol. Obrigada. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe,
seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então, sua mãe estava seguindo Jesus com os discípulos nos lugares que eles foram. Mas Maria precisava entender a cronograma de Deus. E é interessante que mesmo que Jesus pensou que não era a hora, ele decidiu usar essa hora para operar primeiro milagre. Maria também precisava entender que tinha um constrangimento superior. Vamos para Marcos, capítulo 3. Marcos capítulo 3, vou só ler 20 a 22 e 31 a 35, e vocês podem ler o trecho todo mais tarde. 20 a 21 de Marcos 3. Então, Jesus foi para casa, Nazaré, e outra vez se ajuntou uma multidão, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si, nem está parando para comer. E olha para 31. Deixa eu só anotar que depois disso, os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está possuído de Belzebu. Isso é Satanás. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. E Jesus combate isso. Como é que alguém vai expulsar demônios pelo poder do demônio principal? Não faz sentido. Aí, em 31, diz: nisto chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e, tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus, e alguns lhe disseram: olha a sua mãe e os seus irmãos. As suas irmãs estão lá fora, procurando o Senhor. Então Jesus perguntou: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus queria deixar claro que necessariamente nossa família humana talvez não vai ser tão perto como nossa família espiritual em Deus. Quem faz parte da família de Deus é quem segue Deus e obedece a Deus. E muitas vezes nossos familiares não vão entender. Muita gente nesse mundo até acaba sendo perseguido por querer seguir a Deus. Perseguido por sua própria família. Expulsada de casa. Mas essa promessa também Maria precisava entender que quando Jesus não parava de ministrar, era porque Deus estava mostrando para ele que isso era mais importante e que Deus ia suprir a necessidade dele naquele momento, ajudando ele ter a força para fazer o que precisava fazer. Depois, a gente vê Maria como uma discípula verdadeira, adotando perspectivas divinas. E aqui que a gente pode tirar muita lição para a nossa vida. Maria, aos poucos, entendeu qual era o propósito do Senhor para este filho,
quem ela teve o privilégio de criar, mas quem era, na verdade, o Filho de Deus. Mais ou menos como nós, quando a gente aceitamos Cristo, quando confessamos Cristo como nosso Salvador, temos muita coisa para entender à frente, né? Pois Maria, capturando todas essas coisas, pensando, meditando essas coisas, ela foi juntando. E ela começou a ver que para Jesus salvar o povo, não ia ser que ele ia derrubar os romanos, mas que ele ia dar a sua vida. Ela lembrava as palavras de Simeão, que uma espada ia atravessar o coração dela. Veja só as coisas, as dicas que poderia ter ajudado ela a entender. As palavras do anjo ao José: ele salvará o seu povo dos pecados deles. Palavras do Simeão em louvor a Deus: meus olhos já viram a tua salvação. E Simeão sobre Jesus: este menino está destinado tanto para ruína como para elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Isso era o trabalho de Jesus naquela época, é o propósito dele hoje, revelar os corações do povo. Esta pessoa quer me seguir, quer me obedecer de coração ou não? E mais, Simeão fala: quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Ana, a profetisa, falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. E Maria estava presente na sua crucificação. A gente vê em João 19. Imagine a espada atravessando o coração dela naquela hora para ver o seu filho querido sofrendo naquele momento. Depois da morte dele, porque ninguém tinha ideia que ele ia ressuscitar. Morreu? Morreu. Pensaram que sua esperança tinha morrido. Mas no túmulo, o anjo falou: lembrem-se do que ele falou para vocês. É necessário que o Filho de Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Essa referência de Lucas, eu creio que está errado. Eu acho que era para ser Lucas 22. Deixa eu só verificar. Não. Vinte e quatro. Não, pode marcar. 24, de 1 a 10. O anjo fala essas palavras. Não vamos ler agora, mas vocês podem ler em casa. Agora, a gente vê Maria, depois da morte, depois da ressurreição, a gente vê Maria junto com os discípulos, em vários lugares, tendo sua fé confirmada em ver Jesus. Em 1 Coríntios 15, 5 a 7. 1 Coríntios 15,
5 a 7. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. Isso Paulo escrevendo, né? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Agora, Atos 1:4. Atos 1:4 vai nos mostrar o que os discípulos estavam fazendo depois da ressurreição. Desculpa, isso enquanto Jesus ainda estava na terra. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Não diz, mas é possível que Maria está aqui no meio. Ela estava seguindo os discípulos de Cristo em tanto lugar. Agora, olhando para versículo 13 e 14. Os discípulos, quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Aí, esperando para o Espírito Santo virem e encherem eles. Então, Maria estava no meio. Resumindo a vida de Maria, por ter ouvido acerca de tudo que este Deus tinha feito no passado, ela entendeu que era o Deus soberano e todo-poderoso, podendo cumprir suas promessas, a despeito que quanto fora do normal ou do científico foram. Maria reconheceu a iniciativa de Deus escolher ela para ser mãe do Messias, que era só a graça e misericórdia do Senhor, não devido a qualquer coisa dela. Este conhecimento a ajudou a ser uma mulher temente e obediente ao Senhor, que resultou nela se render aos planos e propósitos do Senhor. À medida que sua vida e a do filho avançava, ela estava sempre observando e querendo entender o que o Senhor estava e ia fazer com esse filho.
Esta disposição de meditar no Senhor e seus propósitos não dava entendimento perfeito, mas ajudava ela a aprender o que Deus queria ensiná-la. Nós estamos meditando na palavra para Ele nos ensinar. Por levar todas as peças da quebra-cabeça a sério, ela finalmente entendeu o sacrifício que este filho tinha de fazer para que realizasse a salvação dela e dos que creem nele. Será que todos nós hoje temos levado a sério esta mensagem resumida em João 3, 16 e 17? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, se algum de vocês que está aqui hoje não tem confessado Cristo Jesus como seu Salvador, procure eu, procure Roberto, procure Isabel, a Gláucia, para entender como vocês podem confessar Cristo e ter essa salvação e perdão dos pecados. Vocês que já conhecem a Cristo, será que você reconhece a graça e misericórdia do Senhor para conosco, ao ponto de estar obediente, ao ponto de aceitar os planos que Deus tem traçado para nossas vidas, mesmo que são totalmente diferentes do que nossas? Quantas vezes a gente traça planos? Maria tinha planos, né? Ela tinha sonhos, ela tinha ideias, e Deus mudou. Eu gostei muito desse desenho que eu achei no Face de uma amiga minha. Então, eu coloquei aqui. Espero que vocês cortam ou deixam assim, colocam na sua parede para lhe lembrar. Quando vem as interrupções do dia, é porque é o plano de Deus. Olha aqui, meu plano é sempre reto, fácil, confortável. Mas o plano de Deus, muitos altos e baixos, temos que passar pela água, lagoa, mar, alguma coisa, dependendo nele, né? Chuvas, dificuldades, como Paulo fala, para chegar e ter vitória no final. E ao longo desse processo, Deus está operando os propósitos dele em nossa vida. E muitas dessas interrupções que vêm em nossa vida são justamente para fazer isso. Se são pessoas, porque Deus quer que a gente opere uma boa obra naquela pessoa. Se são circunstâncias, porque Deus quer que a gente depende dele, confia nele e não ficamos chateadas e estressadas, mas descansando nele. Então, minha oração hoje é que vocês vão lembrar de Maria, lembrar o quanto Deus mudou a vida dela e que vão usar esse desenho para lhe lembrar a confiar, descansar e ceder suas vidas aos planos de Deus, dia ao dia. Então, oremos para terminar. Nosso Pai, estamos tão gratas, Pai, pela Tua salvação, por ter mandado Jesus Cristo aqui nesse mundo. Muito obrigada por Maria, que cedeu
aos teus planos, abrindo mão da vontade dela, para que podia criar Jesus. Muito obrigado, Pai, pela forma que ele viveu de uma forma justa e morreu indevidamente, não tendo feito nem nada contra ti, mas para pagar nossos pecados, nossas rebeldias contra ti. Te peço, Pai, que o Senhor nos ajude a lembrar essas lições da vida de Maria, da tua palavra, para que nós sejamos mais dispostas a ceder nossa vontade para os propósitos do Senhor em nossa vida. Em nome de Cristo oramos. Amém.